O Estatuto da Criança e do Adolescente completa hoje 30 anos. Desde 1990, os cuidados e a lei relacionada à proteção de menores no Brasil mostraram avanços, deficiências e os muitos pontos que ainda precisam ser alcançados. A cada dia, 32 crianças e adolescentes com idades entre 10 e 17 anos são assassinados no Brasil. Quem falou conosco sobre este assunto foi o gestor da ONG Aldeias Infantis, Sérgio Marques. Sérgio Marques, muito obrigada por nos atender aqui no Jornal da Tarde. Sérgio, nesses 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu entendimento, quais são os principais desafios na proteção da infância no Brasil? Com certeza, com a situação da pandemia, a vulnerabilidade aumentou bastante e os casos de violências e abuso contra crianças e adolescentes ficaram ainda mais expostos, né? As crianças elas estão ainda mais expostas porque não está tendo as aulas, elas estão ficando mais tempo em casa. Então, o principal canal de denúncia ele continua sendo o Disque 100. Qualquer pessoa, qualquer vizinho que note uma situação de abuso ou exploração sexual ou até mesmo de outro tipo de violência contra crianças e adolescentes, ela deve ligar para o Disque 100 ou procurar um conselho tutelar mais próximo, ou ainda, se não tiver um conselho tutelar próximo, uma delegacia de polícia e fazer a sua denúncia. É importante que as pessoas elas fiquem atentas para que a gente consiga evitar aí que crianças e adolescentes percam suas vidas, elas sejam expostas a vários tipos de violências durante essa pandemia. Você já citou os casos de violência sexual tão graves aqui no Brasil. A preocupação em relação ao trabalho infantil também é muito grande em nosso país. Com certeza, o combate à exploração ao trabalho infantil é algo que nos preocupa bastante ainda, né? Segundo os últimos dados que nós temos do PNAD, existiam mais de 2 milhões de crianças e adolescentes em trabalho infantil. E nós tivemos alguns retrocessos em relação a essa política, como a extinção da Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil pelo atual governo. Esta comissão ela tinha como principal atribuição o acompanhamento e execução do Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil. Mas também esses dados mostram para a gente que o trabalho infantil ele tem cor. 62% de crianças pretas representam a mão de obra precoce no nosso país. E quando se trata de trabalho infantil doméstico, esse número ele sobe para 90%, sendo que grande parte desses 90% são de meninas. Então, é algo que nós temos que avançar nesse combate, porque a criança ela está protegida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e o trabalho infantil precoce, ela, além de prejudicar o desenvolvimento dessa criança, ela também tira a criança da escola, ela deixa sequelas na vida dessa criança. Existem um dado muito alto de acidentes de trabalho, né, quanto as crianças e adolescentes elas estão expostas ao trabalho infantil. Qual é o papel de todos nós que formamos a nossa comunidade em relação à proteção das nossas crianças e adolescentes? Bom, o papel de todos nós ele é muito importante como membros da sociedade civil na proteção das nossas crianças e adolescentes, né? O próprio Estatuto ele criou uma rede de proteção. Dentro dessa rede de proteção você tem os conselhos setoriais. Então é importante que as organizações da sociedade civil e até os próprios cidadãos elas façam parte desses conselhos, tanto o Conselho do Direito da Criança e do Adolescente, o Conselho de Assistência Social, o Conselho de Educação, ou qualquer outro conselho de alguma política, das políticas afetas a crianças e adolescentes. É importante essa participação, porque, e é mais importante ainda, que a comunidade ela esteja muito atenta nesse papel protetor de crianças e adolescentes. A família ela está numa comunidade, essa comunidade ela tem que abraçar
essa família e essas crianças e adolescentes, para que ela possa ser protegida e para que essa comunidade ela também possa cobrar todos os serviços e equipamentos que são necessários para que as crianças e adolescentes elas possam se desenvolver saudavelmente, elas possam ter acesso a todos os serviços na qual elas têm direito e na qual elas também são prioridade absoluta, como reza a nossa Constituição. Sérgio Marques, muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui no Jornal da Tarde e até a próxima. Nós é que agradecemos poder participar, uma boa tarde a todas e a todos e que continuamos vigilantes quanto ao Estatuto da Criança e Adolescente para que ele não sofra nenhum tipo de retrocesso.